nossa Bíblia, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13. Lembrando que a semana passada falamos do rei Davi, quando se tornou rei, né? Samuel o ungiu quando ele era adolescente, e depois, quando ele já tinha passado muito tempo, muita experiência, muitas batalhas, o povo ungiu Davi e o proclamou então rei. E ele, a primeira coisa que ele fez, qual foi? Lembram? Alguém lembra? Ele conquistou uma cidade chamada Jebus para ser a capital do reino, a cidade de Davi, que hoje é conhecida como Jerusalém, né? Ele não queria que o povo brigasse lá, né, onde vai ser a capital. Ele pensou assim: não vou usar nenhuma cidade que nós já temos aqui, eu vou conquistar uma. Conquistou Jebus, e lá foi então a capital do reino de Davi, Jerusalém, onde hoje estão lá disputando ainda essa cidade, né? Quanto Davi, para nós situarmos, ele é de 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2023. E o que eles estão fazendo? Brigando por causa da cidade que Davi conquistou, Jerusalém. Olha só a importância deste homem, né? Nós vamos então ler no capítulo 13. Antes de lermos, só vou dar uma introdução para os irmãos entenderem a leitura. Davi, ele, quando tornou-se rei, a primeira providência que ele quis tomar foi buscar a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que estava em Kiriat Jearim, desde aquela época lá, quando a Arca foi conquistada, e depois, sabe, estava lá, estava longe. E Davi então disse: está na hora de nós buscarmos a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Então, como rei, agora ele reúne todo mundo e diz: vamos buscar a Arca, símbolo da presença do nosso Deus. Vamos ler capítulo 13 de 1 Crônicas. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas, que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a Arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todos os israelitas. Vamos orar. Senhor, pedimos agora a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo. Pedimos que possamos compreender a Tua palavra e que esta palavra seja aplicada pelo Senhor mesmo aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O nome da nossa mensagem hoje é lambança. O que é uma lambança, será, hein? Quando se fala em lambança, o que a gente pensa? Serviço mal feito. Serviço mal feito, né? Coisa mal feita. Ou quando o indivíduo ele entra no supermercado e quer pegar lá a latinha de, sei lá, de massa de tomate, ele puxa e cai tudo, né? Cai aquela pilha. Fez a maior lambança. E o título da nossa mensagem é lambança, porque o rei Davi, num dos seus primeiros atos como rei,
ele fez a maior lambança. Ele fez a maior lambança. Tá? E a mensagem de hoje, o nome é lambança, porque nós também podemos fazer a maior lambança. Porque Davi estava cheio de boas intenções. Ele queria buscar a arca do Senhor, porque ele valorizava algumas coisas. O que tinha dentro da arca do Senhor? Os 10 mandamentos. Tinha os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. Os 10 mandamentos era a palavra de Deus. Então, olha bem, a arca simbolizava a presença de Deus. Os 10 mandamentos estavam ali dentro, representavam a palavra de Deus. O maná representava a provisão de Deus. E a vara de Arão representava a autoridade do líder que Deus havia levantado. Então Davi estava bem intencionado, ele pensava assim: agora eu sou o rei, então eu quero a presença de Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero a provisão de Deus, eu quero agir na autoridade de Deus. E ele chama o povo, convoca o povo, diz: vamos fazer isso. Todo mundo diz sim. E diz a palavra de Deus, olha, vamos ler ali no versículo 5. Mantenham a Bíblia aberta, a gente vai usar bem a Bíblia, né? Porque não faz sentido nós sermos o povo da Bíblia se ele não usar a Bíblia, né? Tem que usar, tá? Então, segundo 1 Crônicas, né? 13, no versículo 5, diz assim: então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Aió. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos, cornetas. Olha que festão para buscar a arca, né? Uma carroça nova, né? Naquela época seria o carro do ano, né? Carroça nova para pôr a arca, o povo dançando, Davi dançando, alegria, festa, harpas, liras, tamborins, símbolos, cornetas. Mas olha só a lambança, versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. O que aconteceu foi o seguinte: a lambança de Davi foi porque ele estava cheio de boas intenções. Ele queria levar a arca por causa da palavra, por causa da autoridade, por causa da reconhecer o suprimento de Deus. Ele queria que o povo fosse abençoado, ele queria que as famílias fossem abençoadas, e ele preparou aquela festa, e o povo ia dançando, e os louvores eram grandiosos.
Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de que você pode estar cheio de boas intenções. E você pode querer fazer a coisa certa. Mas você tem que fazer conforme os preceitos de Deus. Davi fez a coisa certa, mas fez do jeito errado. E depois ele reconhece isso, porque ele pega e ele diz assim: olha, nem vou levar a arca mais, deixa na casa de Obed-edom, porque Uzá era o cara que estava lá perto da arca, que estava naquela carroça nova, e o cavalo tropeçou, e a roda bateu, e a arca ia cair, e ele tocou na arca e foi fulminado por Deus. Sabe por quê? Porque não era daquele jeito. Não era daquele jeito. Tem até um ditado popular, né, que diz assim, que de boas intenções o inferno está cheio, né? Davi, ele vai para casa, ele começa a refletir, e daí ele faz o que ele deveria ter feito desde o começo. Ele consultou a palavra de Deus. Ele orou, ele buscou a Deus. E daí no capítulo 15, vamos lá para o capítulo 15, daí ele fez certo, tá? Por isso que eu digo a lambança de Davi. Qual que foi a lambança de Davi? Ele fez a coisa certa, do jeito dele, do jeito errado. E como consequência disso, morreu Uzá. Cheio de boas intenções também, porque ele não queria que a arca caísse, né? No reino de Deus não basta boa intenção, não. Sabe, eu tenho ouvido muita gente dizer assim: ah, Deus sabe e conhece o meu coração. Sabe? Deus conhece o meu coração. E eu quero dizer uma coisa: Deus conhece mesmo. Tá? Só que isso aí não é desculpa diante de Deus, não. Deus não passa pano para ignorância. Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia. E quando a pessoa é ignorante da Bíblia, ela ou é porque quis, porque não quis ler, porque não queria ir à igreja, que não reconhecia a autoridade das Escrituras. Ah, Deus conhece o meu coração, eu faço do meu jeito. Não é bem assim. Daí no capítulo 15, vamos ler. Depois que Davi tinha construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus. Ué, ele já não estava levando antes? Ele estava levando para deixar em qualquer lugar, deixar na casa dele, talvez. Ó, ele preparou um lugar para a arca de Deus, armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para que ficassem sempre a seu serviço. Os irmãos estão entendendo aqui que não era qualquer um que podia carregar a arca de Deus? Somente os levitas podiam carregar a arca de Deus. Era um preceito que estava na lei. E o Davi simplesmente disse assim: Uzá, Aiô, vem cá, vocês vão me ajudar a carregar essa arca aqui. Mas não era a função desses caras, era dos levitas. Agora Davi, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo. E daí agora ele está assim, ó. Ele está com o pé atrás, ele está indo com respeito, ele está indo com cuidado. A gente não brinca com Deus, a gente não brinca com as coisas de Deus. É temor, é reverência. E daí diz, olha só,
Somente os levitas, está no versículo 2, poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu. E aí no versículo 3 diz assim: Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão. Nós estamos estudando o retorno do povo lá, né, da Babilônia, que é num outro momento da história. Todo o cuidado genealógico, né? Quem é descendência de Arão, quem é da tribo de Levi, tinha os escritos, eles iam ver, porque não era qualquer um que podia. E olha o que aconteceu com Uzá. Ele tocou na arca sagrada e morreu. E o que tem de gente usurpando o ministério, sem ter sido chamado, sem ter sido convocado por Deus, sem ter sido ungido pelo Senhor, mas só porque quer, acha bonito. Fazer a obra de Deus é algo de muita responsabilidade. Vamos ver o versículo 11 do capítulo 15. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok, Abiatar, os levitas, tá? E daí no versículo 13, ele diz por que Uzá morreu. Vamos ver o que diz no versículo 13 do capítulo 15. Diz assim, olha, ele fala para os sacerdotes: pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Estão vendo? A lambança que Davi fez. E no versículo 15, vamos ler? Diz assim: os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca em seus ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra de Deus. Davi colocou ela no quê? Num carro. Seria um carro zero, né? Um carro novo, diz ali. Cheio de boas intenções. Só que Moisés tinha ordenado que tinha que ser carregado sem tocar na arca por varas, 4 levitas andando. E aqui a gente descobre que nós podemos fazer lambança também na nossa vida. Que tem de gente fazendo lambança na vida, fazendo as coisas conforme quer, fazendo as coisas conforme o seu próprio coração, e dizendo ainda, não, estou fazendo o melhor para Deus. Só que está fazendo o que Deus não pediu, e nem abençoou, e colocando em risco as pessoas à sua volta. O que aconteceu com Uzá? Tem gente se perguntando, por que será que fulano de tal foi levado tão cedo? Por que será que o outro aconteceu aquilo tão terrível? Por que será que a bênção não chega na minha casa? Eu sou fiel. Só que fidelidade, eu não sabia nada que o Israel ia falar, tá? E nem ele sabia o que eu ia falar. Mas ele falou agora, Jesus exige, quando a gente entrega a vida a Jesus, quanto? 100% da nossa vida, 100% do nosso coração, 100% da nossa dedicação. E nós podemos fazer lambança, se tão somente nós pensarmos assim: estou fazendo o melhor, do meu jeito, conforme eu posso. Não é assim que funciona.
no versículo 16, Davi fez da forma certa também. Diz assim, ó, capítulo 15, 16. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos. E os levitas foram escolhidos, Emã, Asaf e diversos outros, para que tocassem, para que louvassem. O versículo 22 diz assim: Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Para Deus era o melhor. Não era dizer, ó, povo, vai dançando, vai pulando aí, alegre, como ele fez antes, tá? E daí, ó, carro novo, todo mundo em volta. Parece alguns cultos, né? Não é isso? Tem gente que gosta de culto assim, né? Sem ordem, sem organização. Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. Mas o culto aqui ao Senhor, conforme preceito do Senhor, tinha os líderes da música, os líderes que carregavam uma arca, carregavam do jeito certo, e tinha mais uma coisa, não era para levar a arca de qualquer jeito, não. No versículo 21, olha só que legal. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel, Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Todos tinham que estar no mesmo ritmo. Todos que estavam dançando, cantando, tocando, uma grande harmonia naquela grande festa de conduzir a arca, símbolo da presença de Deus, até Jerusalém. Hoje, essa lambança de Davi, eu gostaria que os irmãos pensassem que servir a Deus também é assim hoje em dia. Deus estabeleceu igreja, a palavra igreja é eclesia, e significa o que essa palavra? Chamados para uma reunião. Quem sabe grego, sabe que a palavra eclesia, igreja, que Jesus usou, indica que quem faz parte da igreja é aquele que se reúne como igreja. Não existe igreja do eu sozinho independente. Não existe igreja, eu sou a própria igreja. Não existe igreja, a igreja é a minha casa. Não, a tua casa é um lugar santo mesmo. Mas você foi chamado para fazer parte do povo de Deus, que Jesus chamou de igreja. Lá em Hebreus fala o quê? Fala assim: não abandonem a vossa congregação. É importante estarmos juntos, reunidos. E é pecado abandonar a igreja que Jesus comprou com o seu... O que diz lá? A igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Sabe, esses dias alguém falou assim: não, igreja, eu não preciso de igreja. Aí eu falei assim: mas você lê a Bíblia? Leio. E o que a Bíblia fala da igreja? Não fala nada, igreja somos nós. Eu falei assim: mas me diga uma coisa. A carta aos Romanos foi escrita para quem? Para a igreja de Roma.
se a carta foi escrita para uma igreja local em Roma, arranca fora Romanos, tá? Atos, Romanos, Coríntios. As duas epístolas aos Coríntios foi escrito para quem? Para a igreja de Corinto. Então arranca fora, né? Igreja local. Coríntios, a carta de Gálatas foi escrita para quem? Para as igrejas da Galácia, igrejas locais. E assim a gente pode continuar, né? Daí ele disse assim, eu não gosto de pastor. Daí tem que arrancar Timóteo e Tito, porque são epístolas pastorais. Parecida para pastor, ele vai ter que ficar só com o Apocalipse, né? Ou não? Não, porque o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ainda tem o nome das igrejas e as localidades onde elas estavam. E daí? Sobrou o que para esse indivíduo? Eu faço parte da igreja universal, não a do reino, a universal no sentido de ser a igreja do universo, de todos, a igreja invisível. Que gostoso, né? Participar da igreja invisível, que ninguém te vê e você não vê ninguém, né? A igreja invisível, você não precisa ser dizimista. A igreja invisível, você não precisa aguentar o irmãozinho do lado. Eu digo aguentar no bom sentido, tá? Porque como seres humanos, às vezes a gente tem, né, questões assim, mas a gente está junto para levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros. Igreja invisível é bom, né? A Bíblia fala da igreja universal, mas sabe quando que você vai usufruir dela? Quando? Lá no céu. Lá você vai encontrar o Abraão, o Isaac, o Jacó. Quem quer ir hoje lá para essa igreja? E às vezes a pessoa é tão ávida pela igreja invisível que Deus dá um jeito, né? Que nem fez com Uzá. Né? A pessoa quer tanto ser invisível, a pessoa quer tanto, né, ser independente. Essa foi a lambança de Davi. Davi tinha boas intenções, queria fazer a coisa certa, mas fez da forma errada. Daí Davi, quando terminou, agora que ele fez da forma certa, no capítulo 15, vamos ler lá o versículo 29. Vamos ler o 29 do capítulo 15, que nós vamos ver uma segunda lambança. E a gente vai ver se a gente já fez essa lambança de agora. Que tem a lambança de Davi e agora tem a lambança de Mical. Vamos ler o versículo 29, diz assim: quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Que coisa, né? Ela o desprezou em seu coração. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, o que ele fez? Ou melhor, Mical, que estava olhando pela janela, ao ver Davi feliz, dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Por que essa foi a lambança de Mical? Irmãos, agora dessa segunda vez, Davi estava fazendo o que era certo, né? Estava fazendo o que era certo, e Davi estava muito feliz, fazendo o que estava certo.
mas os olhos de Mical olhando o rei Davi, o olharam com desdém, com desprezo. Muitas vezes, nós que estamos fazendo o que é certo, somos olhados com desdém, com pouco caso, com desprezo. E sabe por que Mical olhou a Davi com desdém? Sabe por quê? Que ele era o rei. Mical era a mulher de Davi, né? Lembra quando Davi matou o gigante Golias? Quem matasse aquele gigante, Saul tinha prometido o quê? A sua filha, que é essa. Não precisava mais pagar imposto pelo resto da vida. Muitas vantagens. Ela era a mulher de Davi. E ela viu Davi pela janela entrando, a arca entrando, ele dançando, ele feliz. Eu quero dizer, irmãos, que a pior coisa que tem é quando a gente está feliz fazendo a obra de Deus e alguém nos olha com desdém, e alguém nos despreza, e alguém nos diminui por causa da nossa alegria. E sabe por que ela desprezou? Porque quando Davi foi buscar a arca, ele colocou uma roupa, certo? Que é uma roupa sacerdotal, e colocou uma outra roupa, que era uma roupa símbolo da sua realeza. E quando ele estava lá no meio do povo, o que ele fez? Ele tirou as suas vestes mais luxuosas e se colocou humilde no meio do povo. Vamos abrir lá em 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo 6. No versículo 20. 2 Samuel 6, 20. Vou dar a oportunidade que todos consigam encontrar, né? É a mesma história, só que contada lá no outro livro. E agora tem mais uma coisa aqui. Quando Davi estava indo e foi desprezado por Mical, ele estava voltando. Versículo 20, todos encontraram? 2 Samuel 6, 20 diz assim: voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Agora Davi estava na intenção boa, né? Ele estava voltando para casa para abençoar a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Sabe que eu me lembro quando eu ia lá na Cidade Jardim, na época em que tinha enchente, né? E eu pegava e entrava na enchente. Às vezes até um umbigo de água, né? Carregando o colchão, carregando o sofá, carregando eu e mais meus colegas. Eu não morava lá, não precisava fazer isso. E daí tinha gente que me olhava com desprezo. Vai pegar, como é que é o nome da doença do rato lá mesmo? Leptospirose, né? Vai, o que você está fazendo aí? E desprezando, porque eu me despi da gravata e do terno para estar no meio do povo sofrido. Como é ruim ser olhado assim, quando a gente está indo para abençoar. Eu me lembro quando um amigo da Bia se converteu. Ele era homossexual e marquei o dia do batismo
né? E daí no dia do batismo eu recebi tanta ligação, irmãos, porque ele tinha AIDS, e eu ia entrar dentro da água com ele. Daí me ligavam dizendo assim: pastor, não entra na água com ele não. Que coisa. Naquele tempo, evidentemente, havia muito mais preconceito, porque tinha pouco conhecimento dessa doença, né? Mas eu estava disposto a entrar na água e entrei, e ele foi batizado. Porque assim, muitas pessoas não entendem que o meu papel é acreditar na decisão da pessoa, porque Jesus acredita. Se depois ela firma ou não firma, desvia ou não desvia, é entre ela e Deus, tá? Mas o meu papel eu tenho que fazer. Mical desprezou Davi porque ele tirou a sua capa. Mas olha o que Davi diz no versículo 21 do capítulo 6 de 2 Samuel. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Porque ele era servo de Deus. Mical desprezou. É duro quando alguém despreza o ministério da gente. É duro quando alguém fica pensando: por que o Marcos, a Bia, nós tínhamos uma equipe, estão entrando naquele favelão lá. Podiam ser da maçonaria, né? Podiam ser ricos, buscar os ricos. O que aquele povo em barraco pode oferecer? É que é ali que está o tesouro. É ali que está o tesouro. Sabe por quê? Porque Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então ali está o tesouro. E eu estou disposto a me humilhar e me rebaixar e me diminuir aos meus próprios olhos e ser honrado pelas escravas que a Mical se referiu. Em decorrência disso, no versículo 23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Deus pesou a mão dessa forma. Naquela época era uma maldição não ter um filho, não ter descendência, ainda mais da família real. E quantas vezes nós somos desprezados, quantas vezes se ouve: mas esse não é nem pastor, mas esse não é nem... Só que tem uma coisa: o Deus que chama, o Deus que escolhe, é o Deus que está vendo. E foi duro para Davi porque era a própria esposa, tá? Que olhou para ele lá da janela com desdém. Sabe, é muito fácil ficar olhando de longe, né? E criticando, não é? Você vai lá da janela e olha lá, é fácil. Porém, Davi
foi chamado como homem, segundo o coração de Deus. E essa foi a lambança que a Mical fez na vida dela, né? E olha, trazendo para nós hoje, um conselho pastoral: não faça lambança. Não olhe com desdém, porque você pode estar olhando um homem de Deus, uma pessoa simples, que na sua simplicidade está fazendo a obra de Deus. Fazer lambança é não respeitar o irmãozinho do lado, tá? Olhar com desdém aquele irmãozinho que você acha que está tudo errado, né? Que faz tudo errado, então, às vezes está fazendo mais certo do que você. A terceira lambança, irmãos, para nós encerrarmos, vamos voltar lá para 1 Crônicas. Eu vou dar oportunidade a todo mundo, porque no meio da igreja tem que aprender a usar a Bíblia. Às vezes a gente vai à igreja para... o pastor nem usa a Bíblia, porque o povo não vai achar mesmo. Aí não pode. Tem que usar toda a Bíblia. Então, no capítulo 13, no versículo 6, nós vamos ver a terceira lambança. E qual que é a lambança? Porque teve a lambança de Davi, mas depois ele acertou, né? Daí teve a lambança de Mical, que não acertou. Teve o prejuízo de ter olhado com desprezo a Davi. E agora tem uma outra lambança que é para os nossos dias, que está no versículo 6. Quando Davi chamou o povo para buscar a arca da aliança, daí no versículo 6 diz assim: Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Então é muito importante isso daqui, porque eles não adoraram a arca. Davi disse assim, vamos buscar a arca do nosso Deus, que tem o seu trono entre os querubins. A gente cantou agora, né? Aquela música que fala dos querubins, né? Serafins. Como serafins, né? Serafins são aqueles que estão mais próximos do trono de Deus e que ficam lá, santo, santo, santo é o Senhor, né? Agora, então, a lambança dos símbolos é o seguinte: tem o pessoal que não aceita nenhum símbolo, né? Porque igreja, por exemplo, ele diz, não, a igreja não tem nome, então prédio da igreja não aceito, dízimos e ofertas, símbolos de devoção e entrega, não aceito, não aceita símbolo nenhum. Isso é a lambança dos símbolos, né? Aqui não aceita nada assim de oficioso dentro da igreja. E tem a outra lambança, que é a lambança de que só aceita símbolo. Daí adora de joelho diante lá de uma imagem, né? E se prostra diante do gesso, da pedra, né? E daí usa até a arca daqui para dizer, mas Davi está dizendo o quê? Vamos buscar a arca, símbolo da presença de Deus, que habita, não na arca, entre os querubins. A arca era o símbolo da palavra, da autoridade, do sustento, da presença, mas o Deus é soberano. Agora olha bem, você pode estar incorrendo nesses dois erros, fazendo lambança na sua vida, quando você não respeita aquilo que é concreto, né? Nós sabemos, igreja não salva, mas quem é salvo participa da igreja. A igreja não salva, então não participa. É lambança para a sua vida.
Igreja foi instituída por Jesus. O símbolo é importante. Embora Deus habite entre os querubins, mas quando a igreja estava reunida lá em Jerusalém, ele mandou o quê? O Espírito sobre a igreja. E Jesus falou assim: este é o meu corpo. Quando a gente estuda o apóstolo Paulo, ele fala: olha, a igreja é o corpo e Cristo é cabeça. Está se referindo aqui a nós. E sabe o que isso significa? Significa que cada um dos irmãos que fazem parte da igreja, no corpo de Cristo, tem uma função. Qual a parte do teu corpo que você jogaria no lixo? Hã? Qual? Que você pensa assim: eu não preciso desse dedinho aqui, dá uma faca aí. Hã? Ou do nariz, tal, tirar o nariz. Tem gente que diz que a orelha, né, não serve para nada. Então, o povo de Deus é corpo. E a igreja local tem tudo, por pouco que sejamos, tudo que o corpo de Cristo nesse lugar precisa. Só que está com vocês, assim, ó, em dons, em talentos. E quando você deixa de usar, você está aleijando o trabalho. Sabia que todo o dinheiro que a gente precisa para pagar aluguel, para comprar folheto, para comprar mais cadeiras, para comprar lanche, cesta básica para distribuir, tudo isso, sabe onde que está? Está no corpo. O corpo aqui tem tudo que é necessário. Mas por que tantas vezes falta? Porque o corpo ele tem que funcionar. Então, a última lambança que eu falo é quando você olha para a arca e diz assim: não, isso daqui não serve porque é idolatria. Daí você não aceita nenhum símbolo. Ou você faz o contrário, você só quer o símbolo. E sabe o que Jesus quer hoje? Quer que você valorize cada símbolo. Inclusive o símbolo do pão que Jesus deixou. O pão é o corpo de Cristo? É ou não é? É o símbolo, não é. E o vinho é o sangue de Cristo? Não é, é um símbolo. Já que é símbolo, então não vou mais participar. Não, Jesus falou assim. Falou o quê? Que é para nós nos reunirmos constantemente até que ele venha, em torno do símbolo do pão e do vinho, que simbolizam o seu corpo, o seu sangue, o seu sacrifício. Assim a igreja que ele instituiu também. A igreja do Senhor, que é o corpo dele, é o corpo místico nesse lugar. E vai fazer diferença nesse lugar, na medida em que cada membro do corpo fizer a sua parte. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: nós falamos de 3 lambanças, né? A lambança de Davi, ele arrumou. A lambança de Mical, ela não conseguiu arrumar. Agora, essa lambança dos símbolos, e de não valorizar os símbolos ou de hipervalorizar os símbolos, né? Que é um paradoxo, né? Isso nós podemos resolver. Isso se resolve no coração de cada um de nós. Quando nós fazemos o compromisso de sermos fiéis, de sermos corretos, de valorizarmos a igreja do Senhor, de valorizarmos missões, evangelismo,
Dessa forma. É um compromisso. E daí nós vamos receber, por incrível que pareça, as bênçãos desse compromisso. Nós não imaginamos o que Deus tem preparado para nós. Mas a única coisa que Ele requer de nós é que sejamos fiéis no nosso compromisso com Ele, em todos os aspectos, participando da sua obra, da sua igreja aqui na terra. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós, através, Senhor, desses exemplos do Antigo Testamento, podemos compreender a Tua vontade para nós hoje, Senhor. E hoje, como povo do Senhor, nós queremos nos dedicar a Ti ainda mais. E queremos colocar as nossas falhas diante do Teu altar, para que possamos cumprir fielmente a Tua vontade, conforme, Senhor, não o que pensamos, mas conforme aquilo que está escrito na Tua palavra. Que possamos ser fiéis, ó Deus, ao Senhor, em todas as coisas.